Queridos irmãos e irmãs, nós terminamos de ouvir a proclamação do Evangelho. Aqui Jesus, ele instituindo os 72 discípulos para que eles pudessem também trabalhar na evangelização. Jesus escolheu 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, enviados. Porque Jesus transmite a sua missão também para os apóstolos, mas ele escolhe também 72 discípulos auxiliares, ele os envia de 2 a 2 para levar o Evangelho, a palavra de Deus, e também para curar os enfermos e para ajudar as pessoas necessitadas. 72 por quê? Porque na cultura hebraica, naquele tempo, eles compreendiam, achavam que o mundo fosse constituído por 72 nações, era assim a concepção. Então Jesus escolhe 72, por quê? Para dizer que o Evangelho, a salvação que deveria ser anunciada, seria direcionada a todos os povos e culturas, para todas as gentes, para todas as nações. 72 significa a universalidade da palavra de Deus, do anúncio do Evangelho. Então, Nosso Senhor dá para os apóstolos aquela missão, que onde também os discípulos, onde eles chegassem, eles anunciassem o Evangelho, o reino de Deus, que eles curassem os enfermos, os doentes, limpassem os leprosos, não é? Consolassem os corações feridos, os corações atribulados, não é? E fosse por toda parte anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. E assim, queridos irmãos, Jesus dizia: a messe é grande, mas são poucos os operários que trabalham na colheita do trigo. Muito trigo se perde porque não tem operários para a colheita. Orai e rezai para que o Senhor envie operários para a sua messe. E assim, Nosso Senhor, Ele envia, pede aos discípulos que eles não levassem nem bolsa, nem alforje, nem sandálias, nenhum interesse a não ser o anúncio da palavra de Deus, o anúncio do reino de Deus. E assim, eles se alegraram muito quando voltavam, eles faziam uma revisão, Jesus os reunia para saber como era a missão, como foi a missão. E assim Jesus dava as orientações, fazia avaliação daquela missão, dava também as diretivas, as orientações. E eles voltavam muito alegres: olha, Senhor, até os espíritos, os demônios, nos obedeceram por causa do teu nome, né? Então Jesus disse: antes alegrai-vos, não porque os malignos, os demônios foram vencidos, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Olha que coisa bonita, não é? Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então, queridos irmãos e irmãs, nós fazemos uma peregrinação, não é? Nós caminhamos. E não só o nome dos 72 discípulos, mas todos aqueles que seguem Jesus Cristo, que procuram viver a sua palavra, que procuram ser seus seguidores, a sequela Christi, né, seus discípulos, também de todos estes, de todos nós, os nossos nomes estão escritos no céu, quer dizer, nossa garantia. E Jesus Cristo não mente, Ele não é mentiroso. Toda promessa que Jesus faz, Ele realiza. Então, se Ele prometeu que o nome daqueles que o seguem, que anunciam a sua palavra, estão escritos no céu, porque como de fato Jesus realiza a sua promessa, no presente e também no futuro. Então nós caminhamos nessa vida como peregrinos. Por isso a carta aos Hebreus diz:
que nós somos peregrinos, não temos aqui casa permanente, mas nós procuramos aquela que há de vir. Então nós caminhamos nessa história, construímos a história, nós trabalhamos, mas sabemos que a nossa morada definitiva será o paraíso celeste. Isso é a nossa grande esperança, agora a nossa fé, de um dia nós chegarmos à plenitude da felicidade, alegria do reino celestial. Então o reino de Deus já começa neste mundo, porque Jesus anunciou o reino, anunciai o reino já chegou em vosso meio, mas o reino também virá. Então quando Jesus anuncia o evangelho do reino, o reino de Deus já chegou, ele está presente. Mas Jesus também diz, o reino de Deus virá. Ele fala no reino de Deus em dois tempos, no momento presente, o reino de Deus já começa aqui, nós devemos construir aqui o reino de Deus, mas o reino de Deus terá sua plenitude na vida futura. Então, por isso Jesus fala, e os vossos nomes estão escritos no céu. É a garantia que o Senhor dá para todos aqueles que perseveram na vivência do Evangelho, na sua doutrina, no seu amor. Queridos irmãos e irmãs, então essa foi a missão dos discípulos de Jesus, e levar para alimentar a fé, também para anunciar a esperança para os corações atribulados, para os corações feridos, não é? Para curar os enfermos, convidar as pessoas a uma conversão do coração, né? A conversão do coração. E toda pregação apostólica dos discípulos era uma pregação que convidava a mudança de vida para melhor. Então, quando a pessoa encontra Jesus Cristo, quando ela recebe a sua palavra, aquilo provoca uma conversão, quer dizer, uma mudança de vida para melhor. Então, aquele que procura seguir Jesus Cristo, o segmento de Cristo, procurar viver o seu reino, não pode viver nas trevas, mas deve ser uma pessoa iluminada, deve levar uma vida nova. E toda a palavra de Deus convida-nos para uma mudança de vida para melhor. Ou a nossa vida no reino de Deus, ou ela cresce, ou então ela decresce. Por isso Jesus disse, muitos serão os eleitos, receberão aqui o convite do reino de Deus, mas nem sempre. Há lugares que vocês chegarão, que vocês não serão recebidos, vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos, onde vós não fores recebidos a palavra, sacudir o pó da sandália e vá anunciar o evangelho em outro lugar, né? Assim Jesus dizia, muitos receberão a mensagem do evangelho, do reino, mas nem sempre outros os perseguirão. Por isso, Jesus previne aos seus discípulos, ide anunciar o evangelho, sede perseverantes nesse anúncio. Queridos irmãos e irmãs, e assim eles iam anunciando, sobretudo, a esperança. Nós estamos celebrando agora este ano santo, que tem como tema a esperança. Nós somos peregrinos da esperança. A esperança não decepciona, é o tema de reflexão, de vivência para este ano santo, não é? Lá de São Paulo, Romanos capítulo 4, versículo 4, a esperança não decepciona. Somos peregrinos da esperança. E essa virtude da esperança, como todas as outras virtudes, a fé, a caridade, a fortaleza, não é? A piedade, todas as virtudes são importantes no seu tempo. Mas a esperança, ela é uma virtude, sobretudo neste ano santo, que vem trazer para a gente um novo vigor,
porque onde há esperança, não existe derrota, não existe pessimismo, não existe o senso de fracasso, porque a esperança sempre nos impulsiona para o futuro. A esperança não deixa que o desânimo e o pessimismo tome conta de nossa vida. Por mais difícil que seja o momento, por maior que sejam as provações, a nossa luta, mas a virtude da esperança, através do Espírito Santo, vem dizer aos nossos ouvidos: tenha coragem, os dias não são iguais, cada dia é diferente. Se hoje existe trevas, mas amanhã o sol voltará a brilhar. Não fique parado, levante, continue a caminhar. Então, queridos irmãos, quando a vida nos fecha uma porta, Deus abre uma janela para que a luz do sol possa entrar, possa iluminar a nossa vida. Então a esperança sempre nos diz: coragem, Deus abre uma porta, uma janela para que de novo a luz possa entrar em nossa vida. Então a virtude da esperança, ela é fundamental, porque ela nos ajuda a viver. Ela não deixa que nós fiquemos parados, ela não deixa que o desânimo, não é? Que o desespero tome conta da nossa vida. O que é desespero? Des significa negativo, desesperança, é falta de desespero, é onde não existe a esperança. Então a pessoa fica num beco sem saída, e a esperança vem dizer, ela cria em nós um novo vigor, uma nova energia, para que nós possamos caminhar. Tem uma palavra muito bonita que o Papa Francisco disse numa das suas audiências: Deus não nos criou para que nós estejamos caídos, Deus criou-nos para que nós estejamos em pé. Que coisa bonita. Deus não nos criou para que nós estejamos prostrados, caídos. Mesmo que eu caia, mas Deus nos criou para que nós estejamos em pé. Então isso é esperança. A esperança não deixa que a gente fique parado, que o desânimo, o pessimismo, não é? A falta de coragem toma conta da nossa vida. Vale a pena caminhar, vale a pena viver. Os dias não são iguais. O dia de amanhã a solução virá. Sempre assim, vem a dificuldade, mas logo vem a solução. Então, queridos irmãos, essa foi a missão dos discípulos, foi levar a esperança para as comunidades, foi anunciar o evangelho da fé, o evangelho da salvação, e assim os discípulos foram curando os corações, foram anunciando a palavra de Deus. Em toda casa em que entrava, eles diziam: a paz esteja nesta casa, né? Anunciando a paz, anunciando a esperança. Então, queridos irmãos e irmãs, aceitemos também essa mensagem de Jesus, porque a palavra do Evangelho cria em nós um novo vigor, dá para nós um novo sentido para a nossa vida e também para as nossas lutas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.